Bom, pessoal, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai para a nossa próxima aula e a gente vai falar de Grécia Antiga. A gente ainda continua a história antiga, então, e depois de ter falado de tantos povos, né, os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, persas, fenícios, hoje a gente vai falar da Grécia. Os gregos, então, são um dos povos mais clássicos que a gente tem na antiguidade e eles influenciam a gente até os dias de hoje. Bacana? Bom, para a gente começar a entender, então, a formação do povo grego, a gente tem que entender que eles eram diversos povos, certo? Que acabam daí formando a civilização grega. Então eles eram formados por minoicos, dórios, jônios, eólios e eles todos, então todas essas etnias formavam os gregos. Bacana? A civilização grega, então, ela surge mesmo na ilha de Creta, certo? Ali, então, se desenvolve a civilização minoica, que eles de novo, pessoal. Bom, pessoal, tudo bem? Então a gente vai para a aula de Grécia Antiga. Depois da gente ter visto tantos povos da antiguidade, hoje a gente vai ver os gregos, que eles são, tipo assim, o que a gente tem de mais clássico dessa antiguidade, porque eles influenciam nossos dias até hoje, certo? E pra gente começar, então, a compreender os gregos, a gente tem que entender, então, que eles inicialmente eram povos espalhados por vários territórios ali da região. Eles eram formados, então, por minoicos, por dórios, jônios, hélios, e eles juntos formavam os gregos. Bacana? O marco inicial, então, foi a ilha de Creta. Ali começou a se juntar e formou a civilização micênica ou minoica. Essa civilização, então, é marcada pela lenda do Minotauro. Não sei se vocês estão lembrados que embaixo da ilha tem um labirinto que é habitado por um Minotauro. Então, sempre faça essa ligação. Bacana? Eles eram famosos pelo comércio marítimo, então o que acontece? Eles eram uma ilha, então a forma deles se comunicar com o mundo exterior era através do comércio marítimo. Aí o que acontece? Acontece a invasão dórica. Então os dóricos, eles invadem a ilha de Creta e as regiões ali em volta. Isso acontece a primeira diáspora grega. Então são quando os gregos saem ali daquele pedacinho e vão colonizar outros locais. Bacana? Aí a gente tem a Ilíada e a Odisseia. Pensando pela professora, por que a Ilíada e a Odisseia é tão importante? Vamos lá. O período grego, ele é muito longo. A Grécia Antiga, ela é muito antiga mesmo. Então, para a gente estudar a Grécia Antiga, a gente divide ela em períodos. Para ficar mais fácil de a gente se localizar onde a gente está e o que a gente está falando. Esse primeiro período que a gente está vendo, então, é o pré-homérico. Mas o que é homérico? Homérico, então, vem de Homero. Homero foi quem escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia é de onde a gente tira a maioria das histórias e das lendas sobre os gregos antigos. Estão todos aqui. Bacana? Então, quando o Homero escreve esses dois livros, esse livro de poemas, ele acaba criando um marco na história. Bacana? Então, a gente tem aqui a escrita da Ilíada e da Odisseia. Ela é um marco. Então, antes da escrita da Ilíada e da Odisseia, a gente tem um período pré-homérico. Bacana? Aí, esse aqui é um mapinha, então, pra gente entender mais ou menos essa primeira formação dos gregos. Aqui a gente tem a ilha de Creta, certo? E aqui a gente tem os outros povos que coabitavam na região. Bacana? Depois, então, que o Homero escreve a Ilíada e a Odisseia, a gente tem o período homérico. E o período arcaico, eles são, tipo, ali bem juntinhos, legal? E eles são períodos pequenos, então a gente acaba tratando eles juntos. A gente tem, então, o quê? No período homérico, o patriarcado, o poderoso chefão, a gente tem o chefe de família, certo? Então eles eram divididos em pequenos clãs, e o homem mais velho, geralmente, do clã, que era o chefe de família. Então ele era o chefe religioso, o chefe militar, ele que resolvia todas as tretas que aconteciam. Bacana? Aí, a gente também tem a formação da polis. O que acontece? Os clãs, eles começam a decair. Por quê? A região ali da Grécia, ela não é muito conhecida pela sua super agricultura. Então, eles tinham dificuldades na questão do plantio e colheita. Então, para tentar se fortalecer, esses clãs começaram o quê? A se juntar e formar cidades, que são as cidades-estados ou
polis, é a mesma coisa, bacana? Então, o que acontece? Essas cidades-estados, elas são cidades gregas, mas o que acontece? Os gregos, eles não são um super império como a gente viu no Egito ou como a gente viu na Mesopotâmia. Eles são várias cidades que a gente chama de cidades gregas, por quê? Porque eles têm a mesma língua, a mesma cultura e eventualmente eles se juntam. Bacana? Mas cada cidade é independente entre si. E cada cidade então possuía uma monarquia nesse início. Eles tinham um rei, ou até mais de um, como a gente vai ver. Bacana? Então, pra gente entender um pouquinho da polis grega, ela tinha mais ou menos essa configuração. Na parte mais alta, então, a gente tinha a Acrópole, que era o centro religioso. Um bem famoso é o Partenon, lá de Atenas. Então, o Partenon era a Acrópole de Atenas. E na parte de baixo a gente tem a Ágora, que é onde acontecia todas as trocas comerciais, onde acontecia as conversas públicas, então a questão dos filósofos. Tudo acontecia aqui na Ágora, nessa praça pública. Bacana? Claro que a gente tem outros edifícios ao redor, né, dentro de uma polis, mas as duas mais importantes de vocês lembrarem são a Acrópole, que é o centro religioso, e também uma fortaleza militar, que como eles ficavam lá em cima, ficava bem mais fácil de comandar caso viesse uma invasão. E nós temos então aqui também a Ágora, que daí é toda o centro da vida ali. Bom, aí a gente vai conversar agora então sobre as principais cidades-estados. São várias, mas as duas principais então são Esparta e Atenas, que são duas cidades assim bem diferentes uma da outra, mas que em determinados momentos elas se juntam ali. Bom, Esparta, o que a gente tem que lembrar de Esparta? É uma das maiores cidades-estado, então ela era muito influente, bacana. Ela tinha características militares, então ela era formada pelo povo dório, lá que fez a primeira diáspora grega. E os dórios, eles eram muito conhecidos pela capacidade militar. Então, a Esparta acabou herdando essa questão militar. E isso gerava em tudo. Então, o governo deles era militar e a educação era voltada para esse fim. Então, o menino era treinado desde os 7 anos para ir para o exército e a vida dele era construir uma carreira militar. Bacana? A economia deles era agrícola e pastoril, então eles viviam, né, da questão da terra. E eles viviam numa diarquia. O que é isso, professor? Lembra que eu acabei de falar que tinha algumas cidades-estados que eram uma monarquia e possuíam às vezes até mais de um rei? Então, diarquia é quando existem 2 reis. Monarquia, um rei. Mono, né? Diarquia de 2. Bacana? Eles tinham uma pirâmide social bem rígida e estática, como a gente pode ver aqui. Então, quem dominava era a elite, que eram os esparciados, desculpe. E eles eram descendentes dos dórios. Aí depois a gente tem os periecos, que eles viviam aos arredores ali da polis, eram famílias livres. Eles tinham uma cidadania bem limitada, mas ainda assim não eram escravos nem nada do tipo. E a gente tem os ilotas, que eram descendentes de povos dominados. Então, Esparta foi lá e dominou um povo, e esse povo passa a pertencer a Esparta. E essas pessoas são chamadas de ilotas. Eles eram meio que servos, né? Uma espécie de escravos a serviço de Esparta. E um filme bem famoso, então, que tem a ver com Esparta, é 300. Ele mostra bem essa questão militar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vejam lá, é bem bacana. Esse aqui é mais ou menos para explicar, né, como que funcionava essa diarquia lá dos espartanos. Então, eles tinham a éfora, o eforato, né, que era o poder executivo. Aí eles fiscalizavam os 2 reis, um rei comandava os exércitos e o outro organizava os cultos religiosos. Bacana? Aí a gente tem a Ápila, que é a Assembleia de Cidadãos. Então, eles que aprovavam leis e elegiam os magistrados. E a Jerúsia, que é um conselho de 28 anciãos, um rei e um éforo. Então, eles eram, tipo assim, uma espécie de quem geria ali o conselho de anciãos. Então, eles são sempre os mais velhos. Então, eles sempre são aqueles que dão os conselhos, enfim. Então, é mais ou menos nesse sentido que funciona a diarquia espartana. Bacana? Aí a gente vem para Atenas. Atenas, então, é outra cidade-estado que é independente de Esparta,
certo? Ela era também uma importante polis grega. Ela era baseada no comércio marítimo. O que acontece? Enquanto Esparta lá, eles eram mais baseados na agricultura e pastoreio, lá em Atenas eles eram baseados no comércio marítimo. Bacana? E o seu modo de governo inicial era uma monarquia, a qual era governada por um basileu. Então, na monarquia de Atenas, eles não chamavam de rei, eles chamavam de basileu. E a gente vai ver que isso vai se estender até o final da Idade Média, mas isso fica para depois. Bom, eles também então tinham uma pirâmide social bem estática, né? Que nós temos aqui então os eupátridas, que são a aristocracia ateniense. Quando os clãs se dissolvem, certo? Quem fica com as terras desses clãs são daí a aristocracia, certo? As pessoas mais ricas. Temos os demiurgos, né? Que são os artesãos e comerciantes de origem ateniense. Então, a origem, se você nasce em Atenas, sua família é de Atenas, isso é bem importante para eles naquela sociedade. Os gergóis, né, que são pequenos proprietários de terras, que geralmente vão falir por dívidas, outras questões. Nós temos os tetas, que são à margem, que são os empregados, né? Então, eles são atenienses, mas eles são desempregados, eles não têm uma função social. Nós temos os metecos, então, que são comerciantes estrangeiros, pagavam para viver em Atenas. Então são pessoas que vão para Atenas, né, para praticar o seu comércio, enfim, eles têm que pagar para estar lá. E por fim, né, na base nós temos os escravos, que são prisioneiros de guerra, endividados, filhos de escravos. Então há muitas maneiras de você se tornar um escravo. A gente não pode pensar que essa escravidão da Grécia Antiga é igual à escravidão que a gente teve lá no ano de 1500, 1600, 700, 800 aqui no Brasil. São escravidões de contextos diferentes, bacana? Então, apesar de eles serem escravos aqui, eles tinham até que uma condição um pouquinho menos cruel do que a gente vai ver depois lá no século XVI, XVII e XVIII. Aí a gente tem o caminho da democracia. Enquanto Esparta continuou sendo uma hierarquia, a Grécia, né, a Atenas ali, ela começou a se encaminhar para uma democracia. O que acontece? Os eupátridas comandavam o basileu. Então, por mais que o rei fosse em tese o comandante ali, quem comandava as ações do rei eram os eupátridas, que eram o topo ali da pirâmide. E as demais classes sociais começaram a se irritar muito com isso. Então começou a gerar muitas revoltas sociais. Bacana? Aí, para tentar conter esses conflitos, foram elegidos legisladores, o Drácon e o Solon. Então eles queriam deixar o governo um pouco mais justo, para evitar, então, essas questões, esses conflitos sociais. Mas eles não conseguiram. Até que então veio o Clístenes. O Clístenes, então, ele foi o terceiro legislador e ele lança, então, a democracia. Não é exatamente a democracia que a gente tem hoje, mas é um sistema bem parecido. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um poder legislativo, um poder executivo e um poder judicial, beleza? Aqui na Eclésia a gente tem uma assembleia de cidadãos que vota as leis, que decide a guerra e a paz. Mas vamos pensar assim, a gente fala, nossa, assembleia de cidadãos. Mas quem que eram os cidadãos? Vamos lembrar aqui, ó. Os cidadãos vão até aqui, ó. Até os tetas. Para baixo disso aqui eles não são mais cidadãos. E apesar desses dois aqui serem cidadãos, eles tinham questões de cidadania bem limitadas. Bacana? Então a gente tem aqui, né, que é composta pela parte superior da pirâmide. A gente tem o quê? O poder legislativo, que é o bully, que são 500 cidadãos, que eles estão ali para preparar e aprovar leis na Eclésia, né, a Eclésia que vota as leis propostas pelo bully. A gente tem os tribunais de justiça, né, que são para julgar os casos, desde os casos mais comuns até os casos, os crimes mais hediondos para o período. E a gente tem o poder executivo, que são os magistrados, que daí são as pessoas que comandam os exércitos, que aplicam as leis, que vão presidir os tribunais e afins. Bacana? Bom, aí a gente então para de falar um pouquinho das cidades, né? E a gente vai passar para o próximo período. A gente passou pelo período pré-homérico, pelo período homérico, pelo período arcaico e agora a gente vai passar pelo período clássico. A democracia ela já surge no período clássico, tá? Isso é bem importante da gente lembrar. Bom, no período clássico, então, ele é marcado por dois conflitos bem importantes. O primeiro deles são as guerras médicas, então, que são os persas versus os gregos.
As guerras médicas, então, foram várias batalhas e vários conflitos que foram acontecendo. E ela foi marcada pela união da polis grega sob o comando de Atenas. Então, Esparta e Atenas, elas se uniram contra os persas. É o filme 300. Uma das batalhas, né, das guerras médicas é representada, então, pelo filme 300. Bacana? E essa junção das polis gregas é chamada de Liga de Delos. Bacana? Os persas perdem, né? Os gregos acabam vencendo essa. Aí depois a gente tem o quê? A Guerra do Peloponeso. Enquanto essa aqui foi uma guerra com invasores externos, essa aqui já foi uma guerra civil. O que acontece? Foi Atenas contra Esparta. Atenas, ela se acha boazona, sabe? Atenas e Esparta se acham assim. Mas Atenas tinha um narizão empinado e ela queria dominar todas as cidades-estado. E Esparta não estava nada contente com isso. E ela foi lá o quê? Ela criou a Liga do Peloponeso, que são Espartas e outras cidades-estado aliadas a Esparta, que lutaram então contra a hegemonia ateniense. Bacana? A vitória foi de Esparta e o que acontece? Esparta fez o mesmo que Atenas. Ela começou a pregar a sua hegemonia. Bom, para finalizar então, a gente tem o período helenístico, que é quando Esparta e Atenas, elas acabam enfraquecendo as cidades-estados por conta dessa luta, né, que durou muito tempo e se enfraquece a economia, enfraquece o exército, gera muitos problemas e conflitos. Isso fez com que a Macedônia, então, invadisse o território grego. Então, os gregos perdem a sua liberdade de cidades-estado e passam a pertencer à Macedônia, certo? O que acontece? A Macedônia, ela era, tipo assim, uma pessoa muito mente aberta, vamos imaginar assim. Então, conforme eles iam conquistando os locais, eles iam incorporando muito da cultura. Então, eles acabaram criando a cultura helenística, que é? É uma mistura de cultura grega, egípcia, mesopotâmica e persa. Então, eles admiravam muito os gregos e acabaram incorporando várias características da cultura deles. Como eles incorporaram também dos egípcios e dos persas, certo? Que foram povos que eles dominaram. Quando a gente pensa em Grécia, então a gente tem que pensar nas heranças que ela deixou pra gente até os dias atuais, que a gente acaba utilizando. O primeiro, então, é a filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, todos esses filósofos a gente estuda até hoje, são a base da nossa filosofia. A filosofia surge, né, na Grécia. A gente tem o teatro com os dramas gregos, então isso é bem importante. A gente tem a questão da arquitetura, né, as colunas gregas que são bem famosas. A gente tem a questão do antropocentrismo, que vai ser retomado na Idade Moderna. Então, o centro da criação, o centro das artes, da cultura é o ser humano, certo? Não é um deus em específico, mas sim o ser humano é a imagem central dessa produção. Na ciência, então, a gente tem Tales de Mileto, a gente tem Pitágoras, a gente tem Heródoto, certo? Então, são todas pessoas importantes, que foram importantes para a história, que foram importantes para matemática, para física. Então, eles surgiram nesse período. E a mitologia, claro, que ela tá aí desde os nossos livros da indústria cultural, no cinema, nas histórias que a gente escuta. Então, ela faz bastante parte desse imaginário que a gente tem nos dias de hoje. Bacana? Então, pessoal, a gente fica com esse conteúdo de Grécia Antiga. É bastante coisa, eu sei, mas de pouquinho em pouquinho vou estudando, vou pegando os principais pontos. Isso aqui é um super resumo para vocês já, para não terem que ficar decorando um monte de fatos. Bacana? E vamos então para nossa atividade de fixação. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Relacione os períodos históricos da civilização grega, coluna A, e suas respectivas características essenciais, coluna B. Então um tempinho para vocês aí. Bom, pessoal, então aqui está o nosso gabarito, né? Eu espero que vocês tenham acertado. E se não acertaram, tentem de novo, façam outros exercícios na apostila de aprofundamento 1, certo? Tem vários exercícios lá sobre Grécia, bem bacanas para vocês fazerem na parte de história geral, tá? Na apostila de vocês, se vocês receberam que eu fiz também, tem lá vários exercícios para vocês botarem em prática. Então, exercitem, pessoal, é bem importante. Aqui embaixo da aula também, a gente vai ter atividade ali para vocês fazerem, que são exercícios
e eu posso ir acompanhando como é que vocês estão indo. E qualquer dúvida, mandem e-mail, mandem mensagem, não deixem essas dúvidas acumular. Beleza, pessoal? Até a próxima, então!